Com o Nuno Rogério e com o José Milhazes. Muito boa noite a ambos, mais uma vez. Já iremos, Nuno, saber qual é a situação no terreno neste momento, mas começo por ti, José, porque tens o foco hoje muito virado para o presidente russo, para Vladimir Putin, é por aí que tu começas, com uma entrevista que o presidente russo deu à televisão russa. O que é que queres destacar dessa entrevista? Eu quero destacar as mentiras que ele descaradamente comete nestas declarações de que vamos ver o vídeo. E ele elogiou os fuzileiros navais que combatem com muita coragem, tanto os do Extremo Oriente como da frota norte da Rússia, depois destes fuzileiros navais terem morrido às centenas. Há quem fale em mais de 100, mas há quem fale em várias centenas. Toda a brigada. Exatamente. Terem perdido 30 armamentos, entre tanques e canhões e isso tudo. E o Presidente vem elogiar a coragem daquela gente que morreu por incompetência dos generais. E são os próprios russos que estão mais realistas, que chamam a atenção para este problema. É que aquilo ali não foi um ato de heroísmo provocado, digamos, pelos grandes combates. Foi um ato de um erro crasso dos generais e que... E há críticas internas também, não é? Há críticas internas fortíssimas. O Igor Girkin, o antigo dirigente militar dos separatistas de Donbass, comentou assim: os generais são uns cretinos que repetem os mesmos erros. Assim terminou a ofensiva russa em toda a frente de Donetsk. E talvez ele aqui esteja já a, digamos, profetizar aquilo que o Nuno nos vai dizer a seguir. É a situação neste momento no terreno. O que é que queres destacar também, Nuno? Boa noite. Quero realmente destacar o que é que foi a ofensiva russa, que ainda não acabou, mas que se deu sobretudo durante esta semana, como nós tínhamos referido que se ia dar na semana passada. Tens aqui o mapa. O mapa tem setas a vermelho, que são as ofensivas russas que tiveram mais ou menos sucesso, setas a amarelo, que são as que tiveram mais ou menos insucesso, e temos as 3 zonas que foram ocupadas, segundo os russos, libertadas depois desta ofensiva, que são aqueles 3 bocadinhos a vermelho que nos aparecem ali, que são quase minúsculos. É um à volta de Bakhmut, é outro perto de Kremina e é outro a sul de Vuhledar. Portanto, a Rússia, ao fim desta semana de intensivos combates, conseguiu aquilo. E quantos homens é que foram envolvidos? Nós já sabemos isto dos serviços de informações ucranianos, mas confirmados por agências internacionais de defesa. A Rússia atacou com 50... Estamos a falar só de, digamos, militares combatentes, não estamos a falar dos militares que asseguraram a logística e o suporte. Portanto, 53.000 na zona, digamos assim, que cobre aquele eixo de Kremina a Svatove, estamos ali, é o 2. Temos cerca de 70.000 que estiveram na zona 1 até à zona 3, no fundo, toda a zona que cobre a zona de Donetsk, e depois 36.000 na Crimeia. Portanto, a tentativa de destruir a linha de defesa ucraniana falhou largamente. Pode ainda não ter acabado. Ali naquela contagem tínhamos também a indicação de quais eram as chamadas companhias de segurança privada que estão a ser aqui utilizadas. É não só a Wagner, como a Patriot, que é ligada ao Ministério da Defesa, e outras companhias que estão, sobretudo, na Crimeia. Isto é do lado russo e do lado ucraniano? Não, aqueles homens são só forças russas. Portanto, claro. São as forças russas que foram ali utilizadas. Aquilo que o José Milhazes tinha referido foi um massacre, digamos assim, que se deu na semana passada. Nós já tínhamos falado disso, em Vuhledar, em que realmente, aparentemente, a Rússia, por incompetência, por não saber quais eram os sistemas ucranianos, por ter tropas mal preparadas, perdeu uma brigada inteira de fuzileiros, a Brigada 155, que veio realmente de Vladivostok. Já tínhamos falado nisso na semana passada, mas convém salientar que as críticas continuam nos meios russos.
Deixa-me mostrar-te ainda em relação a esta ofensiva semifalhada, um vídeo que é o último vídeo de Bakhmut. Isto é o 2º Batalhão da 3ª Brigada de Assalto dos ucranianos, que está a progredir para trincheiras onde estão os Wagner. Isto é interessante porque à esquerda tu tens um drone ucraniano que está a mostrar as trincheiras russas e à direita tens uma GoPro Cam, portanto uma câmera no capacete dos ucranianos, a mostrar como é que se passa no solo. Este contra-ataque em Bakhmut foi realmente, aparentemente, devastador para a Rússia e, portanto, isto está a custar demasiadas vidas e não sabemos se isto pode continuar durante muito tempo. E já agora, uma imagem que pareceu também impressionante durante esta ofensiva, que foi um MiG-29 ucraniano à noite à procura de drones Shahed, fabrico iraniano, o que reforçou cada vez mais a necessidade que os ucranianos têm de proteção aérea. E estamos à beira de um ano de guerra, José Milhazes. Se uns falam em diplomacia, como irás falar mais à frente, em negociações, há outros que falam em liquidação. Do que é que se trata? Clara, isto trata-se de uma posição que, claro, o Kremlin não quer assumir publicamente, mas os comentadores pró-Kremlin e às vezes os próprios dirigentes russos deixam-se escorregar e fazem afirmações, mas neste caso é um comentador político, um analista político pró-Kremlin, em que diz que a única forma de resolver o problema da Ucrânia é pura e simplesmente acabar com a Ucrânia como Estado. Liquidá-la, acabou. E só assim chegará, eu estou a citar, chegará a paz àquele território maravilhoso outrora chamado Ucrânia. Isto aqui, claro, é de um propagandista do Kremlin, mas isto soa muitas vezes, não de forma tão direta, mas muitas vezes de forma indireta, nas palavras de Putin, do próprio Putin, ou de Medvedev. Claro que nos últimos tempos os dirigentes não falam já tanto em tomar a Ucrânia, falam em começar o diálogo com a situação que existe no local, mas este senhor é uma voz da verdade. A Rússia quer acabar de uma vez por todas com a Ucrânia. E não o está, pelo menos até agora, a conseguir. Vamos a conclusões da nona ronda de Ramstein. Que conclusões é que são as mais importantes que queres destacar? Que se deu agora em Bruxelas. Primeira conclusão, os Estados Unidos falaram em primeira mão de que vão equipar a Ucrânia para uma contraofensiva na primavera. Isto foi dito pelo general Austin na abertura da conferência. O que foi prometido foram isto foi a principal promessa, aqueles carros de combate ou tanques. Portanto, se somarmos todos os prometidos, vamos ter entre 375 a 495 carros de combate até ao fim de março, o que é perfeitamente enorme. Se somarmos a isto os blindados de combate de infantaria, vamos ter 8 brigadas, isto foi lá anunciado, 8 brigadas ucranianas que vão ser reequipadas totalmente. Todo o território ucraniano vai ser coberto com mísseis Patriot ou SAM-PT, que são mísseis de longo alcance de defesa aérea, isto voltando àquela fotografia do MiG-29. Países que pareciam mais ou menos renitentes, como a Grécia, prometeram também ajuda em blindados. A Hungria esteve também presente, mais uma vez, portanto está também envolvida no esforço de apoio. Falou-se na necessidade de treino, manutenção logística e fiscalização do material, para que se saiba que este material que os contribuintes europeus, no fundo, estão a dar, claro, chega verdadeiramente à frente e não é perdido em mantas de corrupção. Portanto, a questão da corrupção foi muito importante e foi discutida aqui. Mais munições. Uma das coisas que foi dito pelo parte americana foi que os ucranianos estão a gastar tantas munições que as fábricas não conseguem fazer tantas munições para aquelas que eles gastam e, portanto, há uma alternativa. Os ucranianos fazerem mais manobra e menos intensidade de tiro e a segunda alternativa, usarem armas de maior alcance. Pronto, isso foi dito tudo. Entretanto, já foi anunciado que algum do material, ou muito material, já está ou na Polónia ou dentro da própria Ucrânia. O general Milley dos Estados Unidos disse uma coisa interessante, diz: nós não vamos revelar os nossos planos
Mas podem ter a certeza que nós não vamos todos os dias entregar coisas num determinado caminho, por uma determinada via férrea, num determinado... as pessoas não vão saber o que é que nós vamos. Portanto, é evidente que há um risco, há sempre um risco, mas acho que temos boa segurança. E depois o anúncio de que realmente os ucranianos já estão a ser treinados em vários carros de combate. Deixa-me mostrar-te aqui primeiro, portanto, o M1 Abrams, americano. Os ucranianos já estão a ser treinados nisto, quer nos Estados Unidos, quer na Polónia, quer na Alemanha. Depois, os famosos Leopard 2, aqui treinos na Polónia, mas os ucranianos também estão a ser treinados na Alemanha. Estamos a falar de cerca de 80 ou mais Leopard 2 que vão ser entregues. E depois uma surpresa, que é o Leopard 1, que é um tanque mais antigo, mas que vai ser entregue em números muito grandes, cerca de 200. Um consórcio de países resolveu modernizar este carro de combate, entre outras coisas, com um novo sistema de tiro e com um canhão estabilizado. Repare, este canhão é tão estabilizado que tu podes pôr uma caneca de cerveja no cano do canhão, de 105 mm, e disparares enquanto... Quer dizer, eu não garanto que se ele disparar neste momento que a caneca de cerveja fica ali, mas pelo menos enquanto ele não dispara, o cano está totalmente estabilizado. E repara, a Ucrânia vai ter cerca de 200 destes carros de combate até ao fim de março. Eles são o equivalente ao T-72, mas mais modernos, portanto não são a última geração, mas são muito importantes. Este é um modelo que estava em serviço nas Nações Unidas, ao serviço das Forças Armadas da Dinamarca. Portanto, mas está a perder em relação ao Leopard 2 ou não? É mais antigo que o Leopard 2. O Leopard 2 tem um canhão de 120 mm, este tem de 105. O Leopard 2 é mais rápido que este, tem uma mecânica, digamos, mais robusta, mas tem o mesmo tipo de blindagem, que também é uma coisa interessante. Portanto, este é um carro que não é muito moderno, o Leopard 1, mas que ainda é muito útil porque corresponde, digamos, à penúltima geração dos tanques russos. Ora, nós sabemos como eram as coisas no tempo da Guerra Fria, José Milhazes, e é um bocadinho isso que Putin recupera agora, em tempo de guerra, no terreno, quando diz que há quem o queira matar, literalmente. Quer dizer, todo o comportamento dele aponta para isso. Ele está-se a tornar uma espécie semelhante cada vez mais ao dirigente da Coreia do Norte. No tempo da União Soviética. Mas é paranoia? Quer dizer, eu acho que começa a ser paranoia, porque, que eu me lembre, ele, por exemplo, agora evita muito andar de avião, porque há sistemas que detectam os aviões no ar e ele pode ser abatido. Então, o que é que fizeram? Construíram, e eu vou mostrar-vos as fotografias, uma estação secreta. Isto é uma estação secreta construída... Já não é. Em Moscou. Já não é secreta. É ridículo, mas é verdade. Já não é secreta porque a empresa que construiu meteu isto como publicidade das suas proezas. A dizer que se tratava de uma estação para o tal comboio que leva Putin a várias localidades da Rússia por vias férreas secretas. Daí que, verdade seja dita, em Moscovo não, mas o Nuno depois pode dizer as características do comboio e faz lembrar aqueles comboios da Guerra Civil russa blindados. É verdade. Os comboios do Trotsky, os famosos comboios blindados de Trotsky. Que são... bem, eu ia falar disto daqui a um bocadinho, mas se quiserem posso falar já. Queres aproveitar e fala já disso? Vou aqui mostrar-vos a fotografia que nós conhecemos de uma das carruagens do comboio blindado. Está o Presidente Putin, ali com um telefone e um copo à direita. Tem um ecrã, é um compartimento bastante grande. Já agora, eu tinha posto ali, a propósito do que o José Milhazes estava a dizer sobre a paranoia, como dizia a piada, até os paranoicos têm inimigos, e, portanto, este artigo é um artigo muito interessante de um homem chamado Abbas Galyamov, não é muito querido no Kremlin, porque ele tinha sido um dos homens que escrevia discursos, um dos muitos que escrevia discursos para Putin. Ele agora está exilado, mas continua a escrever artigos e fez um artigo muito interessante para o Polygon Media, se pudermos voltar lá àquela fotografia, que é um artigo que explica que, se analisarmos todas as sondagens que foram feitas na Rússia, sondagens permitidas, não estamos a falar de sondagens clandestinas, vemos que o apoio a Putin, que é incondicional, é só de 10% das pessoas. Todas as outras pessoas fazem depender ou de uma vitória, estamos a falar em relação à guerra, ou de uma vitória com poucas perdas,
ou da paz. Quer dizer, ninguém diz eu estou incondicionalmente a favor do presidente Putin. São só 10% de pessoas. Isso é significativo. É muito. E outro tema que tinhas também aqui nesta frente político-diplomática, além do Sr. Putin, tinhas mais? Olha, parece-me um grande triunfo diplomático ucraniano, que isto é a Academia Diplomática Hennady Udovenko, em Kiev, e começou hoje e vai continuar durante mais 3 dias um grande colóquio entre a Ucrânia e países africanos, em que vamos ter 200 diplomatas africanos online a falar com os ucranianos, e entre estes países temos alguns que tinham sido visitados pelo Sr. Lavrov. Moçambique e a África do Sul têm diplomatas representados, a Somália, o Quénia, o Botsuana e muitos outros países africanos. Parece-me realmente um grande triunfo da diplomacia ucraniana. Ora bem, José Milhares, nós temos agora aqui uma situação que até podem olhar para ela e considerá-la caricata, mas tem pouco de caricata porque é, na verdade, um exemplo da miséria que ainda se vive em muitas partes da Rússia. Quer dizer, isto num país onde o Presidente diz que há dinheiro para tudo, e que a Rússia faz e que acontece, mas eu peço desculpa aos telespectadores, porque deve ser hora de jantar, mas eu tenho mesmo que falar das famosas retretes russas. Nesta vila do sul dos Urais, nós estamos a ver o que resta de uma retrete de madeira que servia uma vila. Estava perto do centro da vila e servia lá o centro de saúde e os correios e outras pessoas que era o único lugar que tinham para ir fazer as necessidades, independentemente da temperatura que está na rua, como vocês veem, a neve, frio, etc. Ora, um alcoólico lá do sítio não tinha lenha, o desgraçado, para aquecer a mulher e a casa. E então o que é que pega? Pega no serrote e serrou a retrete toda e levou para casa para aquecer a mulher. Claro que, pronto, aí vem, vê-se as condições miseráveis em que vivem as pessoas numa aldeia russa, onde cá está o herói, e isto é extremamente difícil de explicar. Quer dizer, que alguém nos explica a lógica disto, porque não é só isto. Esta retrete é apenas um exemplo. Por exemplo, se formos a ver que no país que diz ser o modelo para o futuro radioso da humanidade, há 7.028 escolas que não têm esgotos. 6.440 não têm água corrente. E 6.143 não têm aquecimento central. Isto em regiões onde o termómetro pode mostrar 20, 30, 40 ou até 50 graus. A senhora que devia tratar disto e que tem dinheiro para isto é a senhora Tatiana Golikova, que é vice-primeira-ministra russa. Mas, pelos vistos, a senhora preferiu comprar casas em Cascais e no Guincho. E isto liga Cascais às retretes russas. São prioridades, chamemos-lhe assim. Bom, temos de acelerar, estamos muito perto do fim. No final, houve ou não uma tentativa de golpe de Estado na Moldávia? Ou na Moldova? O chamado SIS, portanto, o Serviço de Informações da Moldova, de Informações de Segurança da Moldova, diz que sim, informou a Presidente Maia Sandu, que nos aparece aqui na fotografia, precisamente no quartel-general do Serviço de Informações, e ali no vidro, refletido no vidro, está o diretor do Serviço de Informações, o Alexandru Musteata, que teria sido a pessoa que tinha detectado este complô e que formou uma equipa para o investigar. E o que é que ele diz? Ele diz que, no fundo, a Rússia tinha contratado uma série de mercenários de 6 países que iam executar ações de sabotagem e destruição dentro da Moldova para que fosse declarado a lei marcial e para que se criasse uma espécie de um conflito civil dentro da Moldova. Isto foi afirmado pela Presidente. Nós sabemos que os russos têm 2.000 homens na Transnistria, não estão muito bem equipados, mas a Rússia nega, a Moldova continua a dizer que era um plano de sinistro. O último tema de hoje para ti tem a ver com o Sr. Lavrov, porque o discurso dos líderes russos tem sido bastante desconcertante, nomeadamente quando apontam em várias direções. Se há uns que dizem que querem aniquilar, há outros que estão dispostos a conversar ou a negociar. Claro, e a conversar de que maneira? Quer dizer, esta frase que Lavrov vai aqui pronunciar, ou estas frases, quer dizer, é uma coisa inteligente que Lavrov
há muito tempo não conseguia pronunciar. E eu vou apenas traduzir o que ele está a dizer. A diplomacia é um trabalho muito interessante. Isto foi dito no dia do diplomata russo. Estou pronto para defender a opinião de que não é correto considerar que a considerada profissão mais antiga do mundo é a mais antiga. Todos nós sabemos qual é essa profissão. Segundo ele, a profissão mais antiga é a diplomacia. Pois, antes de tudo, é preciso chegar a um acordo. Lá está. Genial! Eu por acaso li nas entrelinhas que ele achava que havia uma ligação entre as duas, mas pronto. E a fechar? A fechar, olha, hoje é o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. O que é que achas que as mulheres ucranianas pedem? Flores? O regresso dos maridos. Flores? Não sei. Umas delas filmaram isto para o Dia dos Namorados, dizendo que não querem flores, mas sim aviões. Girls want F-16. Os F-16. Pronto, Os desejados, não sei. os mais Eu estava desejados. a pensar sinceramente em flores, mas Nesta fase enfim. para elas, isso de facto não é o mais importante. Muito obrigada, José Milhares, muito obrigada, Obrigado. Nuno Rogério. Até sexta-feira em nova Guerra Fria no Jornal da Noite.